Pessoal Tony 50. Pedreira para todos. Não vão encontrar. É uma visão por terça em trestas. No NR 24 horas é participar. Boa noite, galera do NR 24 horas. Aê! Não tem palminha, Toninho. Você sabe por que não tem palminha mais? Boa noite. O que aconteceu? Queimou minha mesa. Queimou minha placa de som, cara. Eu fiquei muito triste. E eu tô de fone e hoje eu nem tô usando fone. Hoje não era nem para mim usar fone. Galera, quem tiver na live, aquela dica legal, eu mudei um pouco a estrutura, chegou mesa nova, Toninho, chegou um monte de equipamento novo, e eu quero saber se o áudio está chegando legal para vocês. Na última live eu tive um probleminha a respeito do áudio. E agora, como a gente é bravo, Toninho, a gente foi lá e comprou mesa nova. A gente foi lá e comprou equipamento novo. 10 vezes no cartão. E assim, como nós somos comunistas, né, nós pode comprar, né, assim que falou, o comunista não pode comprar. Já começa explicando isso daí para mim, que é essa lenda que o povo fala. O comunista também consome, né? Precisa comer, precisa. Então pode comprar. Olha lá, meu staff já falou que está com um pouco de chiado, mas acha que é a internet. Ô, Toninho, você está me ouvindo bem? Bem, perfeitamente. Galera do chat, ó, o Ageu da Silva já está aqui, o Paulinho, meu amigo Paulinho, já está aqui, a Ellen Paulela também já está aqui na live. Fale para mim se o som está chegando legal ou se está chegando com muito chiado. Vamos esperar ver que o pessoal... Porque você sabe que a voz do chat é a voz do povo, né, Toninho? Com certeza, né? E a voz do povo é quem manda aqui no nosso... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu pedir. Ô, Carol, traz para fone. Deixa eu procurar um fone com microfone. Ai, meu Deus do céu. Talvez seja a internet, porque eu não estou usando a internet cabeada. Ô, Toninho, deixa eu aumentar aqui um pouco o seu ganho de áudio. Vamos lá. Ô, Carol, eu não vou conseguir falar no WhatsApp, mas o seu é USB. Galera, eu estou conversando com a Carol, tá? Não repara. Esse daqui... Não, eu preciso de um que conecte no celular. Bom, enquanto chega o fone aqui, Toninho, dá uma boa noite para a galera e vou fazendo os testezinhos aqui para acabar com o chiado. Boa noite a todos, todas e todes. Quero aproveitar aqui, Vinícius, já que a gente está estamos ao vivo também no YouTube, para fazer uma descrição aos companheiros e companheiras que têm deficiência visual, né, os PCDs. Eu sou um homem negro, de meia idade, tenho cabelo grisalho, uso cavanhaque, também grisalho, uso óculos e o meu cabelo é dread. Estou vestindo uma camisa branca, né, e um fundo também branco aqui no YouTube. Então, boa noite a quem está nos acompanhando e uma boa noite especial aos meus companheiros de partido, né, meus companheiros que a gente vai falar tanto aqui, companheiras e companheiras do partido, do PSOL e também da coligação que a gente pedreira para todos, que nós possamos aí nessa entrevista contribuir com o debate e ajudar a
população pedreirense a tirar suas dúvidas importantes para eleger o melhor candidato no dia 6 de outubro. Bacana. Eu mudei agora aqui o meu som. Achei muito legal o que você fez, Toninho, e vou fazer também essa minha descrição. Eu sou moreno, uso uma barba um pouco cheia, sou um pouco gordinho, cabelinho preto, estou vestindo uma camisa polo. É cinza, Toninho. Eu não sei a cor, mas acredito que seja cinza. Meu fundo é uma parede semi-desbotada, mas é muito legal que eu vou pintá-la em breve. Está no projeto. Já começou a reforma, Toninho. Já começou a reforma aqui. Essa é a minha descrição. E sou um cara bem legal, mas isso todo mundo já sabe. Toninho, eu vou abrir o tempo para a gente começar a nossa conversa sobre política. Para quem não conhece, Toninho Alves é candidato a prefeito em Pedreira pelo PSOL. Estamos começando hoje nossa caminhada, nossas entrevistas com os candidatos a prefeito de Pedreira. Os demais já receberam convite, um já respondeu, então já 50% dos candidatos estarão participando do nosso bate-papo. O foco do bate-papo não é aquela política do vamos ver, do briga, do pega-pega. É um bate-papo legal sobre plano de governo. E aqui a gente vai também falar bastante sobre o PSOL, que eu acho bem interessante. Eu tenho acompanhado a caminhada de vocês, tenho visto bastante da campanha de vocês. Inclusive, me convidei a ir daí participar qualquer dia. Não sei se o Cássio falou para você, né? Que do Ney eu apareci lá e falei, eu vou participar aí, vou participar mesmo e eu vou. Porque eu quero conhecer mais. E acredito que para escolher, a melhor forma de escolher, sabe qual é? Conhecer. Que afinal, falar sem saber é o que o povo mais faz. E nós gostamos de ir a fundo. Toninho, posso dar aí o meu play no tempo e vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos que vamos. 1h30 de conversa, 1h30 dá para a gente prosear sobre muita coisa. Toninho, antes da gente entrar na questão do plano de governo, deixa eu pôr meu retorno aqui, que eu gosto de ficar me vendo. Antes da gente entrar na questão do plano de governo, antes da gente conversar sobre isso, eu tenho uma dúvida. Hoje eu vi que foi noticiado pela VTV SBT uma pesquisa. O que você pode me falar, o que você pode me dizer sobre essa tal pesquisa veiculada aí em Pedreira? Bom, primeiro, a pesquisa para mim foi bastante satisfatória, né? Uma vez que algumas pesquisas que tentaram fazer aqui sem nenhum dado científico, organização, o nome do pessoal nem aparecia na pesquisa, né? Então, já estamos na pesquisa, é o início da campanha, o que prova que a gente tem muito espaço de crescimento, com uma falsa polarização aqui em Pedreira, né? Tem dois candidatos que são farinha do mesmo saco, ou dois lados da mesma moeda, né? E que disputam nesse processo, né? No primeiro momento à frente da pesquisa, mas eu acredito que a partir do momento que nós conseguirmos apresentar o nosso programa e fazer as caminhadas que nós estamos fazendo nos bairros da cidade, a população pedreirense vai conhecer o que é o PSOL, qual é o seu programa, quem é o seu candidato e a firmeza e a vontade de transformar na cidade. Então, acho que no mês de setembro é o mês propício para que a nossa candidatura esteja no próximo período, já batendo ali próximo do primeiro ou segundo candidato. Bacana. Ô, Toninho, da outra vez, nós conversamos logo depois da convenção, vocês tinham acabado de indicar a Beth do PT, né, de vice, porém não falamos muito sobre o vice-prefeito. E hoje eu quero perguntar para você a primeira pergunta. Beth do PT, a sua vice, o que você pode falar sobre ela? Eu até acabei esquecendo de dizer isso, Vinícius, no início. Eu estou muito feliz aqui de, como candidato, a minha primeira entrevista ser no seu programa, porque
foi uma entrevista anterior que as pessoas elogiaram muito a dinâmica e a conversa que nós tivemos aqui, né? A Beth do PT, para nós, não é uma surpresa, uma militante histórica na cidade de Pedreira, é uma mulher de chão de fábrica, uma mulher negra, mãe de chão de fábrica, ceramista, né, que criou e fundou algumas ações aqui em Pedreira importantíssimas, como a Associação dos Silicóticos de Pedreira, né, as pessoas que adquiriram a doença da silicose. Depois foi para o Sindicato do Ceramista fazer esse enfrentamento, isso na década de 80, né, um período em que as empresas daqui de Pedreira não davam muita atenção a essa doença importantíssima, e a Beth que tornou ela uma doença conhecida, não só aqui em Pedreira, mas no estado de São Paulo e no Brasil, fazendo a sua denúncia, né? E é uma companheira também do militante do movimento negro da cidade de Pedreira. Portanto, tem uma trajetória de militância, né, fundamental, e nós procuramos fazer essa frente, essa unidade com o PT, e procuramos especialmente a companheira, porque ela tem todo o perfil, né, para dialogar não só com o segmento feminino da cidade, mas com certeza também com os trabalhadores das fábricas de Pedreira, né, e passar a sua experiência, e nós dois juntos na prefeitura, com certeza, transformaremos a realidade aqui dos trabalhadores da nossa cidade. Bacana. A Ellen falou para mim que meu som ainda está um pouco chiado. Mas o mais importante, Toninho, é o seu som estar bom. Até porque eu só falo groselha. Então, o importante é que o seu funcione legal. Talvez seja porque eu estou usando pela primeira vez o celular na transmissão. E pode... Espera aí que a Carol está aqui coisando, mas eu acho que deve ser. Agora cortou. Parou de ser som. Parou de ser som. 1, 2, 3. Voltou. 1, 2, 3. Agora voltou. Mas vamos que vamos, Toninho. Vamos seguir. O importante é a sua voz estar legal. A minha, você me ouvindo, é tranquilo. Qualquer coisa, a gente repete a pergunta com mais calma. Vou lembrar que o chat já está bombando, tem um monte de gente mandando boa noite, porém foi determinado em uma reunião comigo mesmo que o chat não seria usado nessa etapa, até porque para a gente não dispersar as perguntas, como é voltado ao plano de governo, é feita uma sequência bacana, então terá um momento no final da live que eu vou pescar algumas perguntas, mas não é porque eu estou selecionando pergunta, não. É porque realmente o foco é falar sobre proposta. Inclusive, o Ageu deixou uma pergunta aqui sobre a escola cívico-militar. No finalzinho, me lembra, Ageu, manda aí no chat para mim perguntar sobre ela. Porém, diferente da outra entrevista, não será usado durante o nosso bate-papo, só no finalzinho. Beleza? Toninho, vamos então falar sobre o plano de governo? Vamos lá. Bora! Eu vou começar, geralmente eu começo o plano de governo de frente, da frente para trás, mas como eu sou uma pessoa caótica, eu vou começar de trás para frente. Página 26, eu gostei bastante. Você fala sobre os servidores públicos. Aliás, antes dessa pergunta, eu gostaria de perguntar para você como que foi a elaboração do plano de governo do seu time. Olha, o pessoal tem uma tradição histórica, não só na cidade, mas como partido no país, de fazer um plano de governo construindo junto com a população, né? Então, nós, dentro dessa dinâmica partidária, fizemos diversas reuniões, o que a gente chama de audiências, né, também públicas, abertas à população, procurando, né, em cada bairro, em cada espaço da cidade, dialogar em determinados temas, né, que permeiam a vida da classe trabalhadora e a vida das pessoas que habitam aqui em Pedreira. Então, nós tivemos a oportunidade
durante todo o mês de julho, agosto, fazer diversas reuniões e a partir dessas reuniões as elaborações foram surgindo. Então, pessoal, nesse aspecto, a participação popular é fundamental para a construção de um plano de governo, até porque nós queremos fazer um mandato participativo com a população de Pedreira. Bacana. Sabe o que eu gosto de conversar com o pessoal na live do pessoal, Toninho? É que a galera ajuda. O Evandro já falou aqui, ó, seu fone está raspando na sua camiseta, então pode ser isso que está gerando o chiado. A galera é participativa mesmo e ajuda a gente a fazer a diferença. Então, eu acho isso muito legal. E se for desse o problema, eu acho que agora melhorou. Eu estou aprendendo a usar fone ainda. Então, vamos falar sobre servidores públicos, Toninho, que isso é uma coisa que você manja bem. Afinal, você é um servidor público estadual também, né? O plano sugere a revisão das terceirizações no serviço público. Como o senhor pretende balancear essa revisão com a necessidade de eficiência e economicidade na administração pública? Olha, Vinícius, há um péssimo hábito e virou moda agora no Brasil os gestores públicos dizerem que são gerentes, que vão gerenciar uma prefeitura, o governo de estado e dizer que não é político, né? Eu não sou político, eu sou um gerente para administrar aqui o serviço público. Primeiro, o serviço público não é uma empresa. Essa lógica empresarial do lucro no serviço público, a lógica de que o serviço público tem que dar lucro, não pode dar prejuízo, né? A gente ouve muito isso, ouvimos isso na gestão passada de um certo presidente da República, inverte todo o papel do Estado e do serviço público no país. O serviço público não é um princípio empresarial, ele é um princípio que, pelo nome já diz, né? A ação pública para atender a população em vulnerabilidade, de baixa atendimento. Então, todo esse processo é o papel que o serviço público e o servidor público tem. Diante desse quadro, Vinícius, nós pretendemos abrir concurso público na cidade de Pedreira. Servidor público, na nossa concepção, tem que ser concursado. Ele tem que ter o espaço para ter, inclusive, autonomia e independência no seu trabalho. Porque o concurso público, inclusive, todo servidor público é um fiscal, inclusive, do serviço público. Então, imagine você, um servidor público que é terceirizado e que, muitas vezes, os administradores públicos colocam dentro da prefeitura, do governo de estado, o empresário, seu amigo, aquele que tem uma empresinha, que paga, inclusive, menos para aquela empresa, que vai pagar menos para o servidor público terceirizado. Então, nós vamos abrir concurso público nos espaços que se faz necessário para atendimento, a gente já tem um mapeamento desses espaços necessários. Vamos dialogar com os companheiros terceirizados, qualificando, inclusive, para que esses possam prestar concurso público na cidade, porque não adianta você dizer que vai fazer concurso público e esquecer os trabalhadores que são pais e mães de família, que são terceirizados e não têm culpa de nada, porque eles também são explorados pelas empresas, porque recebem até menos que os servidores públicos que são concursados. Então, nós vamos abrir concurso público, qualificar os trabalhadores terceirizados, para que eles possam disputar em pé de igualdade com todas as pessoas que prestarem serviço público e, com isso, equacionar essa lógica aí da terceirização, que é um mal dentro do serviço público. A terceirização, ela não contribui com a qualidade do serviço público. Eu não estou dizendo dos terceirizados, estou dizendo dos donos da empresa que não têm compromisso com o serviço público. Posso dar uma experiência que eu vivo na universidade, com os trabalhadores terceirizados da segurança. Quando o trabalhador terceirizado é concursado, ele conhece a dinâmica da minha universidade, que eu trabalho, dos estudantes, dos professores, do laboratório, porque ele está ali no dia a dia, está ali vivendo a universidade, compra a camisa e defende a universidade pública. Quando o trabalhador é terceirizado, primeiro há uma alta rotatividade desses trabalhadores, porque a empresa, ela quer ter lucro, então ela demite, contrata outro com salário mais baixo, demite, contrata outro com salário mais baixo,
e esses trabalhadores acabam não tendo relação na prática com o serviço público e com os usuários do serviço público e os trabalhadores. Então, isso gera o aumento de roubo, né? Gera o aumento do abandono dos instrumentos públicos, porque não tem o mesmo cuidado que um terceirizado que está ali há 5, 10 anos acompanhando. Então, você gera uma série de problemas, né, que, se as pessoas fossem concursadas e estivessem dentro da universidade, com certeza não geraria. Bacana. Vamos mudar agora de assunto, achei legal, para direitos humanos. Eu acho que esse é um assunto que você tem muito, inclusive, a ensinar aos demais partidos. O plano fala em criar centro de acolhimentos para populações vulneráveis, como a LGBTQIAPN+. Quais desafios o senhor antecipa na implementação desses centros? E como eles serão enfrentados? Como esses desafios serão enfrentados? Olha, a nossa ideia é essencial, primeiro, que tem muito a ver também com a habitação. Nós vamos fazer um mapeamento dos prédios públicos que não estão sendo utilizados pela Prefeitura de Pedreira. Nós temos uma série de prédios públicos aqui na cidade, né, que não são utilizados ou que estão sendo subutilizados. Então, a partir dessa lógica, nós criaremos esses centros, ou esse centro especificamente de atendimento às populações em situação de vulnerabilidade, né? As pessoas que não têm casa, que estão em situação de rua na cidade, né? Inclusive, hoje tive a oportunidade de conhecer 2 companheiros que estão em situação de rua na cidade, né? Que dialogaram muito com a gente, criticando, inclusive, a forma que a atual gestão atua no acolhimento dessas pessoas. Então, nós vamos utilizar esses espaços e vamos, juntamente com isso, colocar profissionais interligados para tratar dessas questões, né? Psicólogos, né? Médicos, pessoas que são especialistas na área para poder dialogar com esses segmentos especificamente. Então, não só os companheiros LGBTQIA+, mas os companheiros também negros, negras, que estão em situação de vulnerabilidade, famílias que estão morando na rua, né? Então, nós vamos fazer esse processo de acolhimento e de diálogo constante, fazendo uma equipe, uma rede de acolhimento que vai desde o profissional, né, psicólogo, até o profissional, né, da limpeza, que vai estar ali interligado para poder dialogar e acolher. Então, um outro elemento que nós vamos trabalhar também é o mapeamento dessas pessoas na cidade, né? Vamos ver quais são as dificuldades, vamos fazer esse processo de acolhimento, vamos retornar, inclusive, com o médico de família, para que esse também possa ajudar nesse processo, né? Visitando as casas, dialogando com as pessoas, com as famílias, né? Porque a gente sabe que muitos moradores de rua, às vezes, estão em conflito familiar, então está em situação de rua ou por um vício qualquer. Então, nesse aspecto, nós vamos fazer um processo de acolhimento, mas uma ação coletiva, né? Que vai, como eu disse aqui, uma equipe multidisciplinar atuar para poder fazer esse processo de acolhimento a partir do centro que nós vamos vamos realizar aqui na cidade de Pedreira. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre esporte e lazer, então, Toninho? Página 20 do seu plano de governo está essa parte do esporte e lazer. A criação de um centro educacional do esporte é um ponto-chave do plano. Quais serão os primeiros passos para a implementação desse centro? E como ele será integrado à rede escolar? Olha, nós vamos buscar o diálogo, no primeiro momento, com os governos federal, estadual, para que a gente possa, inclusive, utilizar, né, de projetos do governo para desenvolver o nosso centro de esporte. Essa ideia do centro de esporte, na verdade, parte de uma lógica da juventude de Pedreira ter sido uma voz constante de não ser relacionado, ou a atual administração não levar a sério,
né, o potencial dos nossos atletas na cidade. Né? Nós temos aqui na cidade atletas que, inclusive, foram para Olimpíadas. Vou te dar um exemplo aqui, né, um atleta do judô de Pedreira, que esteve nas Olimpíadas, né, ajudando no treinamento dos atletas que eram os titulares na disputa do judô, e que sequer a Prefeitura de Pedreira reconhece e sabe, né, disso. Nós temos atletas aqui que têm a possibilidade de participar não só de Olimpíadas, mas de diversas seleções. Então, assim, Pedreira pode ser, né, um polo de geração de atletas para o Brasil e para o mundo. Então, a gente parte desse princípio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dialogar, inclusive, com os professores ou os desportistas aqui na cidade que oferecem, né, à juventude de Pedreira o seu trabalho. Nós temos aqui professor de judô, professor de futebol, nós temos pessoas que atuam com a juventude, com as crianças na cidade, com escolinha, com natação. Então, nós vamos construir um processo de diálogo constante com esse segmento. Esse é o primeiro movimento, né? O segundo movimento, nós vamos dialogar nas escolas e criar um processo na escola que a gente está chamando portas abertas, ou seja, a escola também ser um espaço de utilização, né, da população de Pedreira, né, colocando a juventude para praticar esporte dentro da escola. E por último, nós temos um estádio de futebol na cidade de Pedreira, que ele é muito pouco utilizado pelo tamanho que ele tem. Então, nós queremos utilizar aquela área, dialogando, inclusive buscando recursos junto ao governo federal, pode ser através do BNDES ou através de projetos que a gente possa desenvolver até no Ministério do Esporte mesmo, do governo federal, para que nós possamos construir um centro poliesportivo de Pedreira. E eu fui cobrado esses dias, fazendo um corpo a corpo na rua, por um jovem que pratica esporte radical, que ele me disse o seguinte: quando vocês construírem um espaço social que a gente possa praticar esporte radical aqui na cidade, com certeza a juventude apoiará, né, a prefeitura e a sua candidatura. Então, nós vamos fazer desse centro, dentre outras coisas, também espaço para os esportes radicais que ocorram dentro da nossa cidade. Porque, inclusive, né, as praças esportivas de Pedreira estão abandonadas. Pedreira está abandonada, né? Seja as academias ao ar livre. Eu tenho uma academia aqui no meu bairro, que os aparelhos de esporte estão todos quebrados, né? O mato está entrando no espaço. As áreas de esporte radical, de skate, patins, estão totalmente abandonadas na cidade. E nós vamos fazer um processo de manutenção constante, cotidiano, deixando, inclusive, né, pessoas da área, daquele espaço para dar aula para a juventude. E, a partir daí, esse centro poliesportivo, esse centro que nós queremos construir, né, e deixar para a população, será o centro que a gente poderá potencializar os atletas da cidade para que esses possam ocupar, né, no Brasil, na esfera do Brasil, sendo grandes atletas para Olimpíadas, para a seleção brasileira de qualquer esporte possível. E, Vinícius, eu quero complementar com outro elemento. Nós queremos dialogar com os paratletas da cidade, que é um segmento da cidade que ninguém tem o olhar. A atual administração não observa a juventude PCD, a juventude portadora de deficiência física, que pratica esporte na cidade. Eu posso dizer, porque eu sou um PCD, então eu sei muito bem do que eu estou falando, da invisibilidade do serviço público para esse segmento. Vou avançar um pouquinho mais, né? Seja na mobilidade da cidade, a partir de uma calçada rebaixada, né, de veículos específicos, até na área esportiva, que não tem um olhar para os nossos paratletas, para crianças e jovens, e a gente sabe como o esporte pode ajudar não só os paratletas, mas também tirar a juventude das drogas e do vício, né? Então, é fundamental que nós possamos investir nessa área esportiva. Não, bacana. Inclusive, estamos tendo agora a Paralimpíadas, né? Sim. Acho que antes de ontem. Eu ando uns dias tão mal. Eu sou fanático por esporte e eu perdi o começo da Paralimpíadas. Estou
triste por causa disso, mas hoje eu já voltei a acompanhar. Torinho, antes de ir para o próximo tema, que é a descentralização cultural, eu vou entrar rapidinho no nosso bate-papo e fazer uma pergunta direta. Hoje, se eu for para Pedreira, hoje não, que já está à noite, né? Mas amanhã, se eu for para Pedreira, querendo gravar uma pauta mostrando pontos críticos, aonde você me levaria? E qual seria essa pauta? E pode ser que eu vá. Se for boa, eu vou. Nós temos andado muito na cidade e a área de saúde aqui da nossa cidade é uma área crítica, né? E é uma área que nós queremos aprofundar e investir, né? Nós queremos, sem dúvida nenhuma, primeiro fazer uma radiografia da saúde de Pedreira, né? Atuando inclusive os equipamentos. Para você ter uma ideia, a atual gestão da cidade diz que vai alugar aparelhos na área de saúde, porque fica mais barato para a prefeitura da cidade, porque você não dá manutenção nos aparelhos. Então, assim, para você ver, né, a dinâmica e o nível, né, que a atual administração trata a saúde de Pedreira. Um hospital, né, que nós temos aqui, que não tem, inclusive, maternidade para as nossas mulheres da cidade. E eu digo isso no aspecto da saúde da mulher, do cuidado com a mulher, né? Nós temos aqui os postos de saúde com os aparelhos obsoletos, né? A farmácia aqui de medicação para a população é uma farmácia que tem a necessidade de contratar enfermeiros para distribuir remédio de alto risco. Então, a área da saúde é um ponto crítico aqui da nossa cidade que merece muita atenção e nós vamos investir nisso, valorizando os profissionais, contratando profissionais necessários em algumas áreas e discutindo algumas ações, como eu disse aqui, da maternidade. Mas nós também queremos discutir aqui uma ala do hospital ou pensar aqui um hospital especial para as mulheres, né? Um hospital que atenda a questão da saúde da mulher em nossa cidade, porque isso é fundamental para que nós possamos pensar o futuro, né, da nossa cidade e a nossa qualidade de vida. Bacana, boa dica. Eu já fiz aqui em Socorro, fiz em Monte Alegre do Sul, fiz em Amparo e fiz em Montião. Eu saí andando em algumas áreas, conversando com a população, e algumas até eu já gravei, e em breve sairá realmente esse raio-x. Próximo destino será Pedreira. Seguirei o seu conselho e vou passear em qualquer horário nas unidades de saúde aí da cidade. Muito obrigado pela dica, Toninho. Muito obrigado pela dica. E já fica aí o presta atenção para o pessoal da situação, que depois a gente vai na prefeitura conversar com vocês. Descentralização cultural. Eu acho que foi o único plano de governo que eu li esse tema. Página 18. O 18 é um número que eu gosto muito, sabia, Toninho? É um número que eu gosto muito. Talvez você não saiba, mas eu gosto. Há uma proposta para descentralizar ações culturais para os bairros. Como o senhor garantirá a equidade no acesso às atividades culturais em todas as regiões da cidade? Bom, eu queria começar esse papo da cultura com você, primeiro falando do nosso teatro aqui da cidade. Nós temos um teatro histórico aqui na cidade, que foi cinema durante algum tempo e que foi abandonado, e eu vou usar muito o termo abandono aqui, pela atual administração da cidade. É um teatro, inclusive, que conseguiram recursos para fazer a reforma e não foi feito por falta de vontade política. Então, isso dá a conotação do abandono da cultura em nossa cidade. Um outro elemento é a falta de estratégia da administração atual para construir determinados espaços culturais na cidade. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma concha acústica na praça central da cidade, construída com dinheiro público, para a população poder
fazer as suas atividades culturais. Há um ano atrás, foi destruída a concha acústica e construído um espaço cultural na mesma praça onde era a concha acústica. Sabe qual é o argumento do atual gestor de nossa cidade? É que derrubaram a concha acústica e construíram esse espaço cultural porque os moradores de rua, né, defecavam e dormiam na concha acústica da cidade. Ou seja, né, não tem um mínimo de estratégia, não tem um mínimo de visão cultural para a nossa cidade. Né? Até porque, né, não é um problema do morador de rua estar na concha acústica. Né? O problema é a administração pública ter a capacidade de ter guardas municipais para guardar o nosso patrimônio, né, de tirar os moradores de rua, em situação de rua, da rua, né, e fazer um processo de revitalização da concha acústica que ali estava construída. Pensando nesse processo de descentralização, nós temos ouvido muitos artistas de nossa cidade e os fomentadores de cultura em nossa cidade que o setor cultural de nossa cidade não dá oportunidade àqueles que praticam e fazem cultura na nossa cidade. Eu dei uma entrevista recentemente com um artista da cidade, Alexandre Reis, que, inclusive, é reconhecido para fora da cidade, mas em Pedreira tem pouca oportunidade de desenvolver a sua arte. Então, o que nós vamos fazer? O que nós pensamos? Primeiro, fortalecer a Secretaria de Cultura com projetos reais, com edital, para que as pessoas possam concorrer e ter orçamento para poder desenvolver a sua arte. Segundo, a partir da prefeitura, ter espaços que possam ter aula de teatro, de dança, de cultura, não só para a juventude, mas para aqueles que queiram praticar a cultura em nossa cidade. Segundo, chamar os grupos culturais de nossa cidade, né, que nós temos diversos aqui, hip hop, de samba, de viola, orquestra de violeiros, de dança, de teatro, e pensar com eles um calendário, um cronograma anual de atividade que a gente possa atuar nos diversos bairros da cidade, né, garantindo, inclusive, toda a estrutura para que esses possam realizar a sua atividade. E trazer, inclusive, nesse cronograma cultural, algumas ações que são simples. Vou te dar um exemplo simples para você entender. Um festival de teatro de Pedreira. Nós podemos fazer um festival de teatro em Pedreira, né? Um festival de inverno em Pedreira. Então, podemos fazer diversas ações a partir da Secretaria de Cultura, né, que possam envolver os atores, né, desse processo cultural. E, obviamente, né, também criando estrutura nos bairros para que as pessoas possam ter espaço para poder ensaiar, para poder dançar, para poder gravar as suas músicas, né, a sua arte como um todo, para que a gente possa, então, em determinados polos culturais que a gente quer, né, chamar, utilizando, inclusive, Vinícius, né, os centros comunitários dos bairros. Então, ali, a prefeitura não investe no centro comunitário dos bairros. Então, você tem um espaço, né, como uma quadra esportiva, que ali tem um espaço que você pode desenvolver algumas ações culturais com a população. Podemos utilizar as escolas também aos finais de semana para que as pessoas possam, né, nessa descentralização, utilizar esses espaços sociais da nossa cidade. Então, a descentralização parte, inclusive, do que já existe na cidade, né? As escolas, os centros comunitários, né? E, a partir daí, a gente também dá toda a estrutura e condições para que os artistas de nossa cidade possam, com certeza, desenvolver a sua atividade. Bacana, cara. Vamos falar sobre uma questão do seu plano de governo que talvez gere bastante dúvidas em quem estiver lendo. Na página 9 você fala sobre a moradia, você falou um pouquinho sobre isso, eu vou fazer uma pergunta depois, e fala sobre o IPTU progressivo. O plano sugere a implementação de IPTU progressivo para imóveis ociosos. Como essa política será aplicada
E quais os critérios para determinar a progressividade do imposto? Olha, primeiro nós vamos fazer, como eu citei aqui anteriormente, o levantamento aqui dos imóveis da nossa cidade, esses imóveis, inclusive, muitos deles ociosos. Porque o que acaba ocorrendo aqui é uma especulação imobiliária na cidade, né? E a gente não pode permitir que haja especulação imobiliária no momento, inclusive, que as pessoas estão pagando aluguéis exorbitantes, né? Ou muitas pessoas sequer têm aonde morar em nossa cidade. Então, é fundamental que nós façamos esse mapeamento dos imóveis de nossa cidade e acabe, dentro dessa lógica, com a especulação imobiliária que acaba ocorrendo, que está concentrado, inclusive, na mão de poucos em nossa cidade. Segundo, nós vamos fazer aqui um levantamento do que significa o pagamento de IPTU para esse segmento. Né? Quanto está pagando e por que está pagando determinados valores. Então, esses dados são fundamentais para que a gente possa desenvolver essa lógica do IPTU progressivo. Né? Porque aí você vai ser... nós vamos chamar os donos dos imóveis, né, para poder dialogar com esse setor, né, e, a partir daí, apontar uma progressividade dentro da lógica desses imóveis abandonados. É óbvio que nós vamos partir de um patamar que já está colocado, né? Agora, a determinação dessa progressividade, nós vamos ter que elaborar, né, com toda a equipe que vai trabalhar dentro dessa lógica, para pensar a periodicidade, a progressividade, os valores específicos que nós vamos tratar, né, nesse caso, para poder avançar e, obviamente, poder responder e os imóveis estar, inclusive, em condições para que nós possamos dialogar, inclusive, com a população que está em situação de vulnerabilidade para a ocupação, inclusive, desses imóveis como aluguéis sociais, se necessário for. Então, é esse o debate que nós estamos iniciando e que está tratando do nosso programa e, obviamente, nós vamos desenvolver todo o projeto a partir de uma lógica desse mapeamento dos imóveis ali colocados. Eu estou, Vinícius, até em alguns momentos, deixando de falar aqui, nós temos uma companheira, e depois eu vou falar até de outros, mas temos uma companheira aqui na nossa chapa de vereadores, que é a companheira Raquel, que é uma companheira que discute moradia. Né? A Raquel, nossa companheira candidata a vereadora, vai ser uma companheira que, inclusive, na Câmara de Vereadores vai ajudar muito nesse processo. Como eu citei anteriormente na cultura, né, o companheiro Rafael Nores, que é um companheiro que discute a questão da cultura, né, e discute também a questão da LGBTQI, que vai também ajudar no debate anterior. Então, só recapitulando aqui, que cada tema eu vou citar alguns companheiros vereadores aqui, né, candidatos a vereadores, que vão ajudar muito nesse processo que a gente vai construir no nosso programa. Não, bacana. Vamos então entrar um pouco mais a fundo nessa questão de moradia, que é realmente uma pauta importante, não só em Pedreira, mas na nossa região, até porque a especulação imobiliária, os valores dos aluguéis está cada vez ficando mais exorbitantes, superando o salário mínimo. A proposta de desapropriar imóveis irregulares para moradia popular pode enfrentar resistência. Como o senhor pretende lidar com possíveis conflitos com os proprietários e garantir a justiça social? Bom, primeiro, Vinícius, é importante citar como está se dando a expansão nas cidades do interior. A gente tem acompanhado aí, nas grandes capitais, né, o aumento da violência ou a dificuldade no transporte, né, ou a grande concentração tem levado, né, diversos segmentos da população, em especial, né, o segmento de mais poder aquisitivo, a mudar para cidades próximas da capital, o que eleva o custo imobiliário e aumenta a especulação. Né? Não é à toa que nós assistimos aqui em cidade do entorno de São Paulo, na região metropolitana, a construção, né, de segmentos da população
com mais condição, com mais poder aquisitivo, os alfaviles da vida. Né? E quando não é Alphaville, migra para uma cidade do interior um pouco menor e acaba adquirindo ou alugando imóveis em propriedades em áreas que não chega à população mais carente. Quando a gente apresenta esse programa, essa proposta de desapropriação, nós queremos combater justamente isso. A especulação imobiliária, aqueles que lucram a partir de uma lógica de deixar o seu imóvel fechado, de esperar, né, a valorização daquele espaço, né, ao invés de colocar aquele espaço social para as pessoas poderem ocuparem. E o que acaba acontecendo é que a população com menos poder aquisitivo acaba indo morando nas periferias da cidade, em lugares insalubres, em lugares com periculosidade, ou como aconteceu aqui na nossa cidade, né, que construíram um conjunto habitacional do lado da estação de tratamento de esgoto da cidade. Então, para você ver que não há nenhuma lógica, não há nenhuma estratégia de você pensar uma cidade sustentável atendendo as pessoas em situação de vulnerabilidade. No primeiro momento da desapropriação, que a gente está chamando de desapropriação, obviamente nós vamos chamar os donos das propriedades, das casas, de um diálogo para mostrar a nossa lógica de construção, inclusive dialogando um aluguel social para aqueles que necessitam. Né? Porque é fundamental que as pessoas tenham onde morar. É direito, isso está na Constituição. Né? É papel do Estado garantir moradia, transporte, educação e segurança e saúde para a população, né, em situação de vulnerabilidade. Então, nós vamos chamar para o diálogo e nós vamos fazer ação, obviamente, dentro da lei, fazendo um processo e comprovando que aquele imóvel não está servindo, né, para a sua função fundamental, que é a moradia. Então, é esse debate e é essa forma que nós vamos tratar esse processo de desapropriação de imóveis que estejam irregulares em nossa cidade. Irregulares, inclusive, muitos com impostos atrasados. Muitos com impostos atrasados, né, que o próprio imposto atrasado pode ajudar nesse processo de negociação e desapropriação. Bacana. Eu fiquei pensando da tia do WhatsApp falando que o quarto que está ocioso na casa vai ser ocupado por alguém. Então não tem nada a ver com isso, né? Isso é balela do WhatsApp. As pessoas, assim, há um equívoco na leitura que as pessoas entendem que há um processo de guerra, de ocupação. Nós não estamos nesse processo de vida. Né? O processo é buscar o diálogo e a construção, evidentemente, de uma saída que seja justa. Seja justa, inclusive, para quem está em situação de vulnerabilidade, mas seja justo para aqueles que usam imóveis e terrenos para enriquecer. Porque, na verdade, é disso que nós estamos tratando aqui. Enquanto muitos não têm onde morar, né, poucos concentram e fazem especulação imobiliária em nossa cidade. Então, essa lógica, essa balança tem que ser invertida. Né? Nós temos que buscar, né, a igualdade. E aí é fundamental, porque o Estado e o setor público, né, o gestor público, tem que entrar nesse processo como, né, cumprindo o papel de equilíbrio nessa balança desigual que a gente enfrenta no país e em nossa cidade. Bacana. Ô, Toninho, vamos falar sobre turismo e economia. Talvez assim, economia, o pessoal fala, como assim? Falar de economia com o pessoal, a gente até fez a piada de comprar, que não pode comprar, e até brinquei com questão do comunismo, tá? Que a gente sabe que no Zap tudo vira a mesma coisa. Não vamos entrar nesse assunto agora, mas foi só uma piada, deixo bem claro para todo mundo que está acompanhando, foi só uma brincadeira, e eu sou uma pessoa totalmente sem graça, eu já sei disso. Quem acompanhou a live anterior já sabe disso também. Inclusive, deixa eu só dar uma ressalva aqui, que a Cláudia até agora não me deu nenhuma bronca nesta live. Mas eu estou de olho aqui. Vamos falar sobre turismo e economia.
a proposta para desenvolver o turismo ecológico e rural em Pedreira. Quais seriam as primeiras ações concretas para implementar essa iniciativa e atrair turistas? A Cláudia puxou sua orelha, mas puxou a minha aqui para mandar um abraço para meus companheiros e companheiras que estão assistindo no chat. E aqui eu quero deixar um abraço não só aos meus companheiros e companheiras candidatos a vereadores, o Cássio, a Cris, a Vanessa, o Cláudio Tchaca, o Rafael, a Raquel, a Cláudia, mas também a Ellen, que está acompanhando aí, a Edna, a Cris, a Carol, o Beto e outros, né, o Winnie, o Shemerson, e eu vou, obviamente, aqui depois citar outros que eu possa estar vendo aqui no chat. Nós queremos dialogar, primeiramente, a questão ecológica em nossa cidade. Passa por um processo educacional também, né? Quando se trata de turismo, Vinícius, o que nós chamamos a atenção na cidade, que o turismo na cidade de Pedreira acabou virando apenas um turismo do consumo. Nós temos condições de fazer outros tipos de turismo em nossa cidade, atraindo as pessoas para a cidade, é lógico, para gastar na cidade, porque isso gira a economia. Aqui ninguém é ingênuo de pensar que a economia ela se sustenta a partir do consumo, a partir do trabalho, tem toda uma lógica. Mas nós também queremos fazer um turismo a partir de uma outra ótica, né? Que é essa ótica ecológica, que é a ótica de usar as riquezas naturais de nossa cidade. Nós temos um rio que cruza a cidade, que é um rio que não é utilizado, inclusive, para o turismo da cidade. Pelo contrário, né? Não se cuida das nascentes do rio, não se cuida de todo esse processo que é o rio na nossa cidade, as matas ciliares, né? E aqui eu já deixo um abraço para o Cláudio Tchaca, né? Que é o nosso companheiro que discute a questão da ecologia, o Cássio, que discute a questão da barragem, né? Os nossos companheiros vereadores, a questão contra a barragem, só corrigindo aqui. Então, nós queremos fazer um turismo ecológico, um turismo sustentável, um turismo, inclusive, que tem tudo a ver com o que está acontecendo no país e no mundo. Nós assistimos recentemente rompimentos de barragem, assistimos recentemente as queimadas, que nós estamos vivendo queimadas, inclusive, que são crimes, né, aqui no estado de São Paulo. Então, nesse processo educacional, você primeiro combate esse tipo de ação, né? Então, as primeiras ações que nós vamos fazer é um processo educacional. Segundo, garantir a estrutura para quem quiser fazer turismo ecológico em nossa cidade. De que forma? Criando infraestrutura nos caminhos que levam Pedreira para outras cidades, né? Cidades adjacentes, como Jaguariúna, como Amparo, como as cidades próximas, ou, né, até mesmo Campinas, né? Porque a gente aqui, com turismo ecológico, saímos aqui por Gargantilha e saímos em Campinas. A gente vê as pessoas fazerem isso, né, fazendo passeios de bike, caminhadas. Então, nós vamos garantir a infraestrutura desses espaços. Também queremos dialogar a segurança, né, que é fundamental para que as pessoas tenham condições. Né? Queremos incentivar um polo, uma rede aqui do setor hoteleiro de nossa cidade, que é abandonado, que não tem incentivo pelo poder administrativo, criando aqui pousadas, né, criando espaços que a juventude, obviamente, gosta, né, de fazer acampamentos, né? Então, nós queremos incentivar o setor hoteleiro. E também queremos pensar aqui conjuntamente, que aí interliga, a questão cultural. O que atrai as pessoas num turismo na cidade? Óbvio, aqui em Pedreira tem um histórico das nossas lojas de louça, né, do nosso polo aqui, né, da cerâmica, mas nós também podemos utilizar outros espaços, que é o espaço cultural, que é os pontos turísticos da cidade, que estão abandonados, né? Então, nós podemos criar outros polos turísticos em nossa cidade para que as pessoas possam visitar Pedreira e aqui ficar, inclusive. Né? Nós queremos que as pessoas também fiquem em Pedreira, não passem por Pedreira, mas fiquem em Pedreira. Né? Fique um final de semana, fique 15 dias, fique um mês, venha passar férias em Pedreira e, quiçá, venha morar em Pedreira como eu fiz. Né? Se apaixone por Pedreira,
e venha morar em Pedreira. Então, essa vai ser a nossa lógica, recuperar os espaços de pontos turísticos na cidade e também recuperar, né, e incentivar a utilização dos nossos rios aqui dentro da nossa cidade. Bacana. Só para avisar o pessoal que estiver acompanhando a live ou quem vai assistir depois, eu não estou perguntando quem é o Toninho, qual é a história dele, porque já tem na live anterior. Inclusive, no final da live eu vou deixar fixada no card, em algum lugar da tela, aqui em cima, do lado, enfim. Eu vou aprender a fazer isso. Eu tentei fazer ontem e não deu certo. E vai ter a live da primeira entrevista ainda no período da pré-campanha, onde a gente falou mais sobre o Toninho. Hoje, a ideia é explorar um pouco mais o plano de governo. As perguntas que estão vindo aqui no chat eu vou fazer no finalzinho, rapidinho. Beleza? Toninho, página 8 do plano de governo, economia criativa e colaborativa. O plano sugere a criação de um polo de economia criativa e de uma aceleradora de startups. Quais incentivos serão oferecidos para atrair empreendedores e desenvolver esses setores? Olha, é fundamental que a gente pense aqui o trabalho e renda da cidade. Essa é uma das propostas para incentivar os empreendedores da cidade, que não são poucos em nossa cidade. Nós temos diversos empreendedores aqui na cidade, nós temos artesãos, nós temos, né, o pessoal da cultura que eu citei aqui, nós temos diversos empreendedores aqui que cumprem um papel fundamental para girar a economia da cidade. Para isso, né, a prefeitura da cidade tem que ter um espaço que as pessoas possam apresentar suas propostas e suas ideias, né? Isso não existe hoje aqui em nossa cidade. Mas, paralelo a isso, nós queremos discutir também, como trabalho e renda, a atração de empresas para a nossa cidade. Pedreira é uma cidade que as empresas abandonaram, né? A gente não vê as grandes empresas terem em Pedreira, né, a sua sede, o seu espaço para gerar emprego para a juventude, para gerar emprego para os trabalhadores da cidade, que não são poucos, trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós queremos pensar aqui, dentro dessa lógica do trabalho e renda, né, o incentivo a trazer empresas não poluidoras, empresas que não atuem de forma a pensar apenas em sugar a nossa cidade, mas que tragam também a possibilidade de tratamento igualitário para os trabalhadores e tragam também, né, o respeito à cidade, para que não haja poluição, para que não haja esse espaço que a gente vê que é um espaço predador. Sobre o polo tecnológico, nós queremos discutir, inclusive, com as universidades que estão aqui na região de Campinas. Né? Nós sabemos que a Unicamp, por exemplo, desenvolve, né, uma rede de startup, projetos a partir dessa lógica com os estudantes da universidade. Então, nós queremos pegar esse know-how e essa experiência da Universidade de Campinas, né, e dialogar e fazer uma ponte, né, com a cidade de Pedreira. Eu acho tão estranho, como servidor da Unicamp, como a prefeitura de nossa cidade utiliza pouco, né, esse espaço social, a produção que a universidade pública tem. É fundamental que nós utilizemos, possamos beber da ciência, da pesquisa que é produzido. Né? Pouca gente sabe que, inclusive, a Unicamp desenvolve uma rede de startup e um polo tecnológico, né, dessa lógica. Então, nós vamos dialogar com esse segmento e vamos dialogar com outros segmentos que possam nos oferecer o seu know-how, a sua experiência, para que nós possamos trazer para a cidade de Pedreira essa política e essa lógica que nós estamos pensando aqui para incentivar, né, os nossos companheiros que trabalham dentro desse processo. Show. Toninho, vamos voltar agora lá para a página 5 do plano de governo. Lembrando para o pessoal, podem mandar pergunta no chat. As que eu não conseguir fazer aqui será enviada
para o Toninho, e ele pode, inclusive, fazer... Você promove lives nas redes sociais, no seu Instagram, né? Durante a campanha, você pode estar respondendo posteriormente nas suas redes sociais. As que eu não consegui fazer aqui na live, conforme eu conversei no começo, não seria o foco o chat desta vez. Toninho, página 5, transparência e participação popular. O plano propõe a criação de conselhos de bairro com caráter deliberativo. Como o senhor pretende garantir que essas decisões sejam respeitadas e implementadas pelo governo municipal? E eu vou com uma segunda pergunta em cima disso. Como que você pretende incentivar a participação popular nesses conselhos? Haja vistas que estão bem... A população, em geral, está bem desgostosa em participar dessas ações. Primeiro, levando a prefeitura onde que ela tem que estar, próxima do povo. Nós vamos criar o gabinete, alguns gabinetes, inclusive de alguma secretaria do próprio prefeito itinerante. Tem que fazer um movimento itinerante. Tem que convencer as pessoas, como você disse. O processo a política é isso, né? É um processo de convencimento, é convencer e ser convencido num debate franco, aberto e transparente. Então, nós vamos fazer o gabinete itinerante da prefeitura. Aliás, Vinícius, Pedreira me propicia isso, né? Eu ando muito na cidade de Pedreira, eu ando a pé, eu ando de ônibus. Isso não é nenhuma demagogia. Eu sou trabalhador, já fui chão de fábrica, sou servidor público e valorizo o serviço público. Então, eu ando de ônibus, né? E ando muito a pé. Então, o papel do prefeito é andar, ver a cidade, conversar com as pessoas, convencer as pessoas. Esse é o primeiro processo. E fazer com que as secretarias também se movam a partir dessa lógica. Todas as secretarias. Todas as secretarias. Né? O serviço público e a administração pública tem que estar onde o povo está. Isso é fundamental. Então, esse é o primeiro etapa que nós vamos construir na nova administração que nós pensamos num papo dialógico com a população. Né? Nós vamos fazer uma via de mão dupla, né? Uma via, né? Essa lógica de ser a correia de transmissão. Né? Você faz a discussão, mas também ouve a população. Né? Não vai ser um prefeito que só fala e não ouve. Nós vamos ouvir a população. A partir daí, revitalizar os espaços dos bairros, os centros comunitários, né, os conselhos, né, de que forma? Não só de forma estrutural, mas de forma também a gerar política. Então, nós vamos produzir um processo, né, também de formação, de qualificação, de conhecimento popular, revitalizar os conselhos, dialogando, inclusive, que tenha eleição nos conselhos dos bairros, fazendo assembleias populares com a população, discutindo temas fundamentais no primeiro momento, que não seja deliberativo, mas que seja consultivo, para avançar num segundo momento para ser deliberativo. Então, nós vamos, a partir desses conselhos que vão estar estruturados, nós vamos fazer um grande conselhão, né, para poder o prefeito mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, prestar conta à população, né, e ouvir a população. Então, essa é a dinâmica. Nós vamos ouvir a população. Eu moro em Pedreira, eu vivo num bairro, né, e eu sei o que é a vida do bairro. Eu sei quando falta água no meu bairro. Aliás, é o que mais tem acontecido, né, faltado água aqui no meu bairro. Então, a prefeitura asfalta a rua, na semana seguinte quebra o asfalto porque o cano estourou e a água não chega nas casas das pessoas. E eu frequento, como eu disse para você, né, o centro de saúde do meu bairro. Eu sei que está faltando lá. Então, fazer essa ligação das secretarias de saúde, de cultura, de esporte, e fazer com que elas cheguem na ponta do processo, dialogando com a população, tendo uma agenda cotidiana com a população, faz com que você retome o papel e fortaleça os conselhos de moradores nos bairros. Esse é o segundo movimento. E, a partir daí, obviamente, estruturado politicamente, estruturado fisicamente, você consegue
com que os conselhos possam ser um espaço de deliberação junto à prefeitura. Bacana. Eu tenho uma pergunta sobre tecnologia e participação, tenho sobre orçamento participativo, mas eu quero falar um pouco sobre saúde pública, que é um tema muito complexo aí de Pedreira. Na página 11, o plano inclui a modernização do hospital e pronto-socorro. Quais são as maiores deficiências atuais? Você chegou a comentar alguma. E como essas melhorias serão financiadas? E vou emendar uma outra questão. A reativação da maternidade que você comentou, também está na página 11 do seu plano de governo. A proposta de reativar a maternidade é ambiciosa. Como o senhor planeja garantir os recursos necessários e manter o funcionamento dessa unidade? Vinícius, eu vou pedir para você fazer a primeira pergunta de novo, porque cortou para mim a primeira pergunta. A segunda eu peguei aqui. Tá. Eu estava segurando o microfone do lado errado. O plano inclui a modernização do hospital e pronto-socorro. Quais são as maiores deficiências atuais? Inclusive, você já citou algumas. E como essas melhorias serão financiadas? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, Vinícius, é valorizar o servidor público, né? O servidor da área de saúde. A valorização vai desde a sua formação, qualificação, mas também o reconhecimento salarial. Os servidores públicos de Pedreira, nos últimos 5 anos, só para você ter um dado, têm tido reposição salarial, que não é reajuste, abaixo da inflação. A nossa administração vai fazer o reconhecimento salarial desses servidores. Nós vamos fazer a recomposição salarial da forma que tem que ser feito e fazer o reajuste salarial. Então, eu acho que isso, servidor público, pode ter a certeza que nós vamos trabalhar dentro dessa lógica. O segundo passo é um quadro de carreira, porque aqui em Pedreira tem um plano de cargos e salário, mas quadro de carreira não tem. Quadro de carreira é essa lógica que eu estou dizendo, a formação, qualificação do servidor, né, para ele ter condição, inclusive, né, se um dia quiser tentar trabalhar ou ir para a iniciativa privada, porque ele é qualificado para trabalhar em qualquer espaço. Então, nós vamos fazer um quadro de carreira, reconhecer, né, as competências e os saberes dos servidores públicos da nossa cidade. Esse é o primeiro passo, né, já de cara. Então, modernizar, reorganizar, passa por aí. Segundo, abertura de concurso público para que o servidor público, aonde há defasagem, possa ter a recomposição do quadro do servidor público. Porque, inclusive, nós sabemos aqui em Pedreira, né, que tem servidor que trabalha por 2, 3, porque está defasado o setor dele, porque não houve a recomposição. Então, nós vamos recompor o quadro trabalhador. Então, estou falando primeiro da questão humana, né? Primeira questão humana. Então, a questão pessoal e humana, né? Inclusive, né, o meu recursos humanos vai chamar departamento pessoal, né? Porque recursos humanos é um negócio inventado por empresário que quer ganhar dinheiro. Né? Departamento pessoal, nós estamos tratando de pessoas. Nossa gestão vai cuidar das pessoas, sejam elas usuárias do serviço público, sejam elas servidoras públicas. Então, o servidor público que me ouve aqui, nós vamos fazer um quadro de carreira, nós vamos fazer a recomposição salarial e reajuste salarial acima da inflação, e nós vamos fazer também uma coisa que eu estava debatendo aqui com os servidores que trabalharam durante a pandemia, porque na cabeça dos governantes, durante a pandemia, a gente foi em casa de braços cruzados, a gente trabalhou em casa na pandemia, e o pessoal da área de saúde e da educação, muitas vezes, foram trabalhar de forma presencial. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas perderam as férias. Não é reconhecido o período da pandemia. Perdeu o período da aposentadoria como contagem de tempo. Nós vamos reconhecer, né, esse período dos servidores públicos. Então, pegando a questão pessoal, a questão humana, que para nós, no primeiro momento, é fundamental. Segundo, modernizar e reorganizar o hospital é ter uma participação mais ativa da prefeitura na fundação que administra o nosso hospital aqui. Nós temos que ter participação ativa, não só uma participação que põe dinheiro, ativa, cotidiana, debatendo, vendo os problemas, recompondo os aparelhos que ali estão. Nós vamos fazer um mapeamento
dos aparelhos que estão obsoletos na prefeitura. Vamos fazer o levantamento, né? Porque o orçamento da nossa cidade, Vinícius, permite essa recomposição dos aparelhos do hospital da nossa cidade e da área de saúde e da central. Então, nós vamos recompor a partir do mapeamento e vamos negociar a compra desses aparelhos. E nós vamos também buscar, junto ao governo federal, recursos. E uma coisa que nós vamos fazer, Vinícius, que eu queria citar aqui, nós vamos debater com os deputados, sejam eles estaduais e federais. Porque nós vamos ter um time de vereadores, uma bancada de vereadores, que não vai ser despachante do prefeito. Elas vão buscar o debate também na esfera estadual e na esfera federal. Só para você ter uma ideia, eu cito aqui 2 elementos que foram fundamentais aqui. Nós, sem ter mandato, o PSOL e o PT, sem ter mandato na Câmara de Vereadores, nós conseguimos, junto à deputada Sâmia Bonfim, um orçamento, né, um orçamento que já veio, aliás, carimbado para isso, para a aquisição do transporte adaptado para paciente. Então, assim, nós vamos atrás de orçamento, mas não é o PIX do parlamentar. Sabe aquele PIX que estão discutindo agora na Câmara, que o parlamentar manda o dinheiro para o prefeito, você não sabe aonde ele vai investir? Nós não vamos fazer isso. Nós vai vir carimbado para que a gente precisa. Então, nós vamos fazer esse movimento para captar recursos. E, quando não for possível, nós vamos dialogar, sim, e negociar os preços dos aparelhos necessários para o nosso hospital, para a central e para todo o setor da área de saúde. Sobre a questão do hospital e da maternidade, né? Nós estamos fazendo um levantamento. Primeiro, esse debate para nós não é um debate de custo-benefício, como alguns tratam aqui. E também não é um debate que nós queremos que nasça um pedreirense em Pedreira. Não é isso. O nosso debate é um debate sobre a saúde e o cuidado da mulher. As mulheres têm direito de ter, né, o cuidado na sua maternidade, durante o período da sua gestação, e têm o direito, né, de escolher aonde seus filhos querem nascer. É óbvio que a gente sabe, a gente está fazendo um estudo aqui dentro do partido, né, se o número de nascimento de bebês aqui na nossa cidade comporta a necessidade de uma maternidade. Nós estamos fazendo esse estudo, nós estamos fazendo esse levantamento. Mas nós queremos fazer um debate de uma outra lógica, que é o cuidado com a mulher. Por isso que eu citei aqui, Vinícius, que nós vamos debater, né, ou a construção ou a extensão de um hospital para a mulher. Um hospital para a mulher. Nós queremos debater isso, isso é fundamental para cuidar da saúde da mulher. Você sabia que as mulheres negras têm doenças na sua especificidade? Ninguém sabe disso, que o povo negro, pouca gente sabe, ninguém não, né? Pouca gente sabe que a população negra no Brasil tem algumas doenças específicas e que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Nós queremos dialogar isso, nós sabemos que as mulheres têm a sua especificidade e por isso nós queremos dialogar, né, ou a ampliação ou pensar a construção de um hospital específico para as mulheres. É óbvio que isso, como você citou aqui, tem um custo, mas para nós o benefício é muito maior que o custo que possa vir para a cidade. E para isso, nós vamos dialogar com o governo Lula, nós vamos dialogar com parlamentares, nós queremos colocar a Pedreira, e eu já citei isso numa outra live, no circuito nacional. Pedreira está abandonada, está esquecida do circuito nacional. Pedreira nem parece que faz parte da região metropolitana de Campinas, né? Parece uma cidade passageira, né? Sabe a cidade passageira? Que a piada que costuma dizer, né? Pus em primeira, entrei na cidade, mudei a marcha, já estava saindo, né? Seja bem-vindo, mudei a marcha, volte sempre. Não, nós queremos pôr a Pedreira no circuito, e o que essa gestão fez e as gestões anteriores fizeram foi um total abandono de nossa cidade. Nós vamos recuperar esse processo, dialogando com o presidente da República, dialogando com parlamentares, dialogando com os políticos necessários para que Pedreira possa, sem dúvida nenhuma, ser uma das cidades mais importantes da região do Circuito das Águas. Bacana. Ô, Toninho, deixa eu perguntar. Essa questão ao meu ver, a desumanização do atendimento, principalmente das mulheres, com agendamento via telefone de consultas,
Isso daí vai totalmente contra ao que você acabou de falar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós queremos, como você disse, né? Um atendimento humanitário. Nós queremos olhar no olho das pessoas. Nós queremos cuidar e cuidar das pessoas. Você não cuida à distância, você não abandona, você não ignora os problemas que as pessoas vivem em seus locais, né, nos seus bairros, né? Então, nós queremos cuidar das pessoas. A nossa gestão do PSOL, PT, Pedreira para Todos, diz tudo. Pedreira para todos. Nós vamos cuidar das pessoas. Isso, você pode me cobrar, Vinícius, quando a gente assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, que nós vamos fazer uma ação concreta, dialogando com as pessoas e cuidando das pessoas. Bacana, e além de ser extremamente constrangedor, né? Toninho, vamos falar sobre educação. Vou puxar aqui uma pergunta do Ageu. Lembrando que as perguntas que estiverem no chat será enviado para o Toninho para estar respondendo depois na página dele. Ele perguntou sobre a escola cívico-militar. Então você inclui a sua opinião sobre escolas cívico-militares, puxando para o seu plano de governo na página 15, que fala sobre educação. A proposta de criar comissões permanentes de avaliação em cada escola é inovadora. Como o senhor pretende garantir que essas comissões sejam efetivas e tenham impacto real na qualidade da educação? Você sabe que essa proposta, inclusive, faz parte de plano de carreira, né? Comissão permanente de avaliação. O usuário avaliar também o prestador de serviço. Porque a avaliação é um tripé, né? É a equipe, as chefias e são os usuários. Então, assim, nós queremos criar essa comissão permanente, mas nós queremos também que os usuários avaliem o trabalho do servidor público. Isso contribui para a melhoria e contribui também para a gente identificar onde existe gargalos, onde existem problemas, né? Então, é fundamental que exista essa comissão permanente. É óbvio que nós vamos dialogar, né, com a população, né, para que ela se organize também e possa indicar, né, esses representantes nessa comissão. Mas vai ter muita participação popular no nosso mandato, muita participação popular. Não vai ser uma prefeitura distante do povo, né? Isso é uma prefeitura, como eu disse aqui, que vai estar no dia a dia, que vai estar na rua, que vai estar dialogando com a população. Então, você vê que há bastante comissão, há associação de moradores, há assembleias populares. Nós vamos fazer, né, a população ser ator principal da nossa gestão. Ele não vai ser um coadjuvante da prefeitura, ele vai ser o ator principal. Inclusive, nós queremos que a população ocupe também as câmaras de vereadores, os espaços públicos da cidade, para poder cobrar daqueles que, né, elas elegeram. Queria mandar um abraço para o Ageu, grande amigo que me ajudou muito hoje, inclusive, o companheiro Ageu, e já falar da escola cívico-militar, né? Eu atuei muito tempo em Brasília, 4 anos, Vinícius. Só para dizer, eu fui coordenador geral de uma federação, que é a Federação dos Sindicatos, dos técnicos administrativos das universidades públicas do Brasil, né, que compreende mais de 50 entidades, né, e mais de 220 mil trabalhadores na base, cuja sede fica em Brasília. E de 2018 a 2023, eu tive bastante em Brasília, enfrentando a desconstrução de um processo educacional. Por que eu digo desconstrução? Nós tivemos 5 ministros da educação no governo anterior, 5. Um que queria entregar a educação para as empresas privadas. O segundo, que queria militarizar as escolas, eu vou voltar, né, na questão do Ageu. O terceiro, que queria evangelizar as escolas, então a questão do Estado laico, né, iria acabar. O quarto, que nunca assumiu, né? A gente chamava do marido da viúva porcina, né? Foi sem nunca ter sido. E o quinto, que queria vender educação com barra de ouro. Esse foi o projeto do governo anterior, o governo federal anterior, né? Esse era o projeto.
Então vamos pegar o segundo, que tinha um projeto cívico-militar para a educação brasileira. Qual era a lógica dele? As escolas estavam sendo ideologizadas e precisava acabar com isso, então nós vamos colocar os militares dentro da escola e vamos militarizar, porque aí vai acabar com a violência na escola, vai acabar com a ideologização, né? E a partir daí eles criaram algumas leis na Câmara para tentar concentrar isso. Criaram a lei da mordaça para os professores das escolas e das universidades, né, que tentaram acabar com as ciências humanas na universidade pública. Então, você acaba na história, sociologia, né, e tentaram, a partir daí, né, controlar o pensamento crítico. Portanto, né, não foi só um processo de militarização, tinha toda uma política por trás para destruir o processo do pensamento crítico. Porque quando você entra na escola e na universidade, nada mais é do que você criar numa criança, num jovem, num adolescente, num adulto, a capacidade crítica sobre as coisas. Além do aprendizado, mas a capacidade crítica sobre as coisas, sobre tudo. Nós somos seres políticos, somos seres críticos. Então, a partir daí, a militarização. A militarização serve para quê? Justamente para ser o aparelho controlador daqueles que querem ter o pensamento crítico. Então, de que forma que eu controlo? A partir da força. A partir da lógica da força. Eu não sei você, mas eu sou de uma geração que frequentei a escola do período da ditadura. E o que acontecia no período da ditadura? Como que você era controlado no período da ditadura? Né? Você tinha a palmatória, você ajoelhava sobre o milho, você ficava de castigo atrás da porta, o diretor podia puxar a sua orelha, né? Então, todo o processo da força, né, que foi usado no período da ditadura é o processo de controle social, né? Controle do pensamento, que aí você forma as pessoas para ser um mero apertador de parafuso. Né? Então, por que você está apertando esse parafuso? Não sei, mandaram apertar o parafuso e eu aperto o parafuso. Então, a lógica da escola cívico-militar é controlar o pensamento crítico. Portanto, nós somos contra o controle do pensamento crítico. Portanto, nós somos contra a escola cívico-militar. Aliás, se a escola cívico-militar fosse boa, dono de escola particular já teria implementado em suas escolas. Né? Quem é dono de escola particular, evidentemente, já teria, né, implementado escola, porque, né, a lógica de ganhar dinheiro com a educação. Mas o que o governo quer, na verdade, é arrumar emprego, né, para militar que já está na reserva, que já está se aposentando, ou arrumar um segundo emprego, como o governo do estado de São Paulo está tentando fazer. Né? Um segundo salário para os policiais, para os militares. Lugar de militar é no Exército. Lugar de militar é no Exército. Militar dentro da escola, já diria Paulo Freire, só se estiver sentado atrás da carteira para aprender. O militar não está ali para controlar. O militar está ali ou para sentar na carteira e aprender, ou ele tem que estar no Exército. Porque a escola é um lugar de pensamento crítico, da disputa. Por que a juventude é tão alvoroçada na escola? Porque é isso, é a disputa do pensamento, é a disputa das ideias. Né? A violência não está na escola. A escola faz parte da sociedade, né? Uma sociedade que, infelizmente, no último período, né, adoeceu por um governo que incentivava, inclusive, a violência. Então, não é um problema da escola. A escola não é uma ilha isolada. Então, policial, militar, tem que estar no entorno da escola justamente para cuidar, né, daqueles que utilizam do espaço público. Então, não faz nenhum sentido, não encaixa a escola militar, né, com educação pública de qualidade. Se encaixasse, inclusive, nos Estados Unidos, a gente não vê os absurdos que a gente vê cotidianamente, né, de violência da escola. E lá tem um modelo de escola, inclusive, militar. Não resolveu o problema dos americanos. Bacana. Ô Toninho, eu vou para... Faltando 13 minutos do nosso tempo. Voou demais, não? Voou muito rápido a conversa.
Eu vou para a última pergunta sobre o plano de governo, depois eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas. Essa daqui, até se você não quiser ir tão a fundo, eu vou juntar ela com a pergunta do Celso Lopes. O Celso Lopes perguntou: o orçamento participativo já deu certo em outros municípios. Seria possível em Pedreira? Aí eu tinha montado a pergunta sobre o orçamento participativo, que está na página 5 do seu plano de governo. O plano menciona a implementação do orçamento participativo. Como o senhor pretende envolver a população na tomada das decisões orçamentárias, especialmente em áreas de baixa renda? Bom, primeiro que eu gosto muito de citar aqui, o primeiro orçamento participativo que na década de 90, que o PT construiu em Porto Alegre, né, eu tive a oportunidade de acompanhar muito o processo em Porto Alegre. Eu não vou lembrar o nome agora do gestor que estava em Porto Alegre naquele período, mas acompanhei bastante. Posso dizer que tenho experiência sobre isso, sobre a questão do orçamento participativo. Né? É possível, é viável, tem condições de ser implementado e é mais democrático. É a população discutindo a prioridade da cidade, aonde a cidade tem que investir, aonde que ela tem que colocar o dinheiro, onde ela tem que colocar mais ou menos dinheiro e aonde o poder público tem que estar. Óbvio que temos que estar em todos os lugares, mas aonde o poder público tem prioridade para poder atender a população. Então, fundamental dizer isso, que é possível. De que forma envolver a população nesse processo? Bom, eu citei alguns parâmetros ali atrás. Você fortalecer a associação de moradores de bairro, você fortalecer os espaços de atuação da população. A gente citou aqui muito a associação de moradores de bairro, a gente citou muito aqui a questão da cultura de esporte. Por exemplo, nós temos que envolver a juventude na escola, né? Os grêmios livres da escola, né? Nós temos que envolver setores da sociedade onde a comunidade se reúne, né? Vou dizer aqui, né, as igrejas da cidade, né, são os espaços sociais que você agrega à comunidade, porque nós somos seres que atuamos de forma comunitária, nós não somos seres isolados. Então você tem que incentivar a atuação comunitária, e incentivando a atuação comunitária, você ocupa, inclusive, os espaços sociais da cidade que estão abandonados. E uma vez que a pessoa participa e constrói um orçamento a qual ela defende como prioridade, essa mesma pessoa vai defender o patrimônio público. Você percebe que há uma lógica no processo de construção, porque aquela pessoa, pai, mãe de família, ou um jovem que diz o seguinte: olha, precisamos ter um orçamento para o transporte público da cidade. E a prefeitura faz. Você acha que essa pessoa vai depredar o ônibus da cidade? Não vai, ela vai cuidar. Né? Precisamos melhorar aqui a questão da calçada, a questão. Estou dando exemplos aqui bem simples, né? Essa pessoa, obviamente, não vai deixar que qualquer cidadão possa quebrar ou destruir qualquer coisa. Então, a participação popular, a participação pública é fundamental, porque você faz a pessoa, você faz o cidadão ser, de fato, o responsável por aquilo, né, que o poder público coloca na mão das pessoas. Então, é possível, é viável, nós vamos fazer dessa forma, fazer com que as pessoas atuem, participem nos espaços comunitários a qual elas já se encontram. E que muitas vezes, como você disse aí, ela está desanimada, né? Está desanimada de ir na associação de moradores de bairro, o jovem está desanimado de participar das questões da escola, né? Às vezes está desanimado até de ir numa missa na igreja, ou no seu culto religioso, ou no seu culto, né, afro-brasileiro, mas nós queremos incentivar que as pessoas possam atuar de forma comunitária para a gente chegar nesse processo de assembleias comunitárias, assembleias populares, para definir o orçamento da cidade. E aí você divide, obviamente, né, os temas ali aos quais a população possa ter interesse. Porque não é também assim, né? Todo mundo se interessa por tudo. A gente sabe que
a população ela tem determinado gosto por determinados temas. Nós vamos incentivar o debate sobre esses temas. Setoriais, né? Sim. Ô, Torinho, dentro do plano de governo, qual que foi a parte que você mais gostou dele? Qual que você achou mais legal? Mais assim, the best of Toninho Alves. Gostou do meu inglês, cara? Chique demais. Qual que você mais gostou? Olha, Vinícius, vou dizer uma coisa para você. Primeiro, com um time maravilhoso que ajudou a construir esse programa, a companheira Cláudia, o companheiro Cássio, a companheira Cris do Bosque, o companheiro Cláudio, a companheira Vanessa, o companheiro Rafael, a companheira Raquel, a companheira Joyce, né? E outros companheiros e companheiras que eu não vou citar aqui, que atuaram, a companheira Beth, a minha vice, né? Eu diria para você que eu gosto do programa todo. Todo. Eu acho que o programa é atrativo, é gostoso. É óbvio que nós estamos trabalhando aqui tópicos do programa, mas nós vamos, no debate, desenvolver e vamos acumulando. E outro dia eu estava conversando aqui com os companheiros, a gente briga, a gente discute, a gente quer colocar uma coisa, quer tirar outra, mas o time maravilhoso que ajudou a construir esse programa, dentre outros aqui, né, que ajudaram a pensar, me faz pensar que esse programa é viável, é importante e é gostoso de debater, de construir, de executar. Eu espero executar todo o programa. Obviamente que eu tenho a minha especificidade, que é dialogar um segmento que é meu, né, que é o serviço público, que eu compreendo mais, né, o serviço público, a população negra em vulnerabilidade da minha cidade, porque são áreas, obviamente, que eu atuei mais no movimento negro da minha cidade, né, e áreas que eu atuo porque eu sou servidor público, né, sindicalista, servidor público. Então, essas duas áreas me atraem mais, mas eu gosto de todo o programa e acho que esse programa é viável, é possível, e nós vamos executá-lo em 4 anos. Bacana. Ô, Toninho, outra coisa, se você fosse, neste momento, você é o prefeito de Pedreira, a caneta Montblanc está na sua mão. Qual seria as suas primeiras ações de imediato? A primeira ação é zerar o déficit nas creches da nossa cidade. Inclusive, oferecendo ônibus públicos para as mães e as crianças da creche. Então, nós vamos zerar o déficit. A primeira canetada, usar esse termo aqui que você usou, que a gente vai fazer, é fazer esse mapeamento, porque, inclusive, aqui, eles não mapeiam as mães que moram num bairro como o meu, Jardim Santa Clara, que tem um filho na creche no Jardim Triunfo, né? Atravessa toda a cidade. Então, nós vamos aproximar, né? Esse é o primeiro movimento, zerar o déficit, aproximar ônibus público gratuito para essas mães. Segundo elemento, tarifa zero no ônibus. Nós queremos rever os contratos da prefeitura. E um dos contratos é o contrato com as empresas que oferecem o transporte para a nossa cidade. Nós fizemos um estudo aqui, sabemos que tem condição de fazer tarifa zero para os usuários do transporte coletivo público. Aliás, eu tive numa caminhada no centro da cidade, no ponto de ônibus, de um motorista, inclusive, disse: Tony, é isso mesmo, tarifa zero para os usuários, mas também vamos melhorar a qualidade do ônibus. Não tem ar-condicionado aqui, a gente sofre pra caramba com os ônibus. Então, nós vamos rever o contrato. Nós queremos implementar aqui, inclusive, ônibus elétrico na cidade, né, para, inclusive, acabar com a emissão de gás carbônico na atmosfera. Nós queremos modernizar aqui o processo. Então, esse é o segundo, uma das segundas ações que nós queremos fazer. E a terceira, até para não estender muito aqui, é o que eu disse: nós queremos recuperar o poder aquisitivo dos servidores públicos da nossa cidade, dando reajuste de qualidade.
Os estudos que a gente tem aqui apontam que nós podemos, na primeira semana aqui de governo, dar um reajuste de 10% para os servidores públicos da nossa cidade. Nós vamos fazer isso. Nós vamos recuperar o poder público dos servidores públicos da cidade. Então, você, servidor público, nós vamos recuperar o seu salário, né, e fazendo a recomposição salarial, porque a gente sabe que o prefeito da cidade tem, inclusive, em vez de dar em reajuste, está dando benefícios à população, benefícios, inclusive, abaixo da inflação. Então, nós vamos fazer essa ação da recomposição salarial para os servidores públicos da nossa cidade. E, por último, me permite, não menos importante, né, é a questão também do déficit de moradia em nossa cidade. Uma prefeitura, uma gestão atual, que se diz, inclusive, aliado do governo do estado, não conseguiu trazer nenhum programa de moradia para a nossa cidade. Nós vamos fazer um projeto com o governo federal, Minha Casa Minha Vida, vamos fazer um estudo aqui na cidade de moradia, com os companheiros, né, que estão aqui, do PSOL, do PT, para zerar o déficit de moradia em nossa cidade. Aliás, moradia digna, em locais dignos. Não vamos fazer moradia em qualquer lugar e de qualquer jeito. Moradia digna. Então, a população de Pedreira pode cobrar, gente. Nós vamos fazer moradia digna. E esse debate nós vamos fazer com a população. O mês de setembro, Vinícius, vai ser um mês que nós vamos, de novo, estar na rua, conversando, explicando o nosso programa para a população e discutindo, né, a moradia. E um adendo aqui também importante. O fim da barragem em Pedreira. Se eu não disser isso, o Cássio, né, vai ficar muito bravo comigo. O companheiro Cássio de luta, um batalhador que foi, né, teve na linha de frente no enfrentamento da barragem aqui em Pedreira. Então, nós vamos barrar a barragem. Então, só para ser justo, Toninho, eu vou colocar também aqui no card, além da sua live, vou colocar do Cássio também, que ele deu uma aula sobre a barragem. Nós vamos barrar a barragem aqui, Pedreira, porque os exemplos que nós estamos vendo, né, eu citei aqui, com os rompimentos de barragem ou as inundações que estão acontecendo em nosso país. Recentemente, eu vou lembrar que a cidade aqui rompeu uma barragem que atingiu a população mais carente, não atingiu os moradores, né, dos ditos alfaviles da vida, atingiu a população mais carente. Então, nós vamos barrar a barragem aqui em Pedreira, porque vai atingir a população. Aliás, vai inundar mais da metade da cidade, mas vai atingir a população mais carente. Nós vamos perder vidas aqui. Não é qualquer coisa. Nós vamos fazer ali um corredor verde, ali onde está a barragem, vamos fazer um corredor verde e nós vamos pensar nesse turismo ecológico, inclusive, que foi citado aqui, nesse corredor verde, né, que eles querem construir a barragem. Ô, Toninho, nosso tempo encerrou, mas gostaria de dar o direito a você de mandar aquela mensagem final, pedir o voto, que afinal você nem falou seu número. A gente falou tanto de proposta, tanto de ideia, e não teve jargão político aqui, vote em mim! Até esquecemos desse detalhe. Então, seu minutinho aí, só seja breve que nosso tempo já estourou e eu gosto de ser justo. Porém, não podemos deixar esse momento para trás. Então, a voz é sua. Pessoal, Todinho 50. Esse é o nosso jingle, é isso que está na rua, é isso que está pegando na boca do povo. Pessoal, Todinho 50, com a companheira Beth do PT. Procurem nas redes sociais, Pessoal Pedreira, Toninho 50, arroba Toninho 50, arroba Pessoal Pedreira, para ver o nosso programa e as nossas ideias e votar. Nós queremos uma pedreira para todos, uma pedreira justa, uma pedreira que possa gerar emprego, trazer riqueza para a população, uma pedreira igualitária, e uma pedreira que o seu governante cuide das pessoas. Nós vamos cuidar das pessoas. Esse é o nosso compromisso. Estou assumindo um compromisso aqui. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Então, nossa campanha é isso. Eu quero pedir a todos os pedreirenses, todas as pessoas que nos assistem e que nos ouvem, né, que possa refletir sobre tudo que foi dito aqui, que possa avaliar, né, a nossa diferença, porque aqui em Pedreira está acontecendo, né, uma falsa polêmica.
uma falsa polêmica e uma falsa disputa. Né? Dois candidatos que fazem parte do mesmo campo político, né, que são afiliados, inclusive, do ex-prefeito, que se dizem diferentes, né, mas que são duas faces da mesma moeda. Se existe diferença nessa campanha e nessa eleição, a diferença está no 50, está no PSOL, com um candidato que entra nesse processo com uma larga bagagem política, sindical, pública, né, de embates, inclusive em Brasília, mas também com um time de vereadores e vereadoras jovens, com disposição de luta, com disposição de enfrentamento. Então, deixar aqui esse recado. Vote 50, vote Toninho, mas vote Cássio, vote Cláudia, vote Raquel, vote Vanessa Galo, vote Cris do Bosque, vote Cláudio Tchaca, vote Raquel Norris, que é o nosso time de vereadores, que vai mudar a Câmara de Vereadores de Pedreira. Uma Câmara que hoje é o despachante do atual prefeito. Vamos ter uma Câmara, de fato, que vai enfrentar e que vai ser questionadora e que vai trazer muitos projetos para a nossa cidade. Bacana, show de bola. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou do chat. Olha lá, o Cássio está aqui, a Maria Cristina, Celso, a Cláudia. A Cláudia falou bem de mim. Hoje eu não tomei bronca, estou feliz. José Roberto Roldan, Wesley, enfim, teve bastante gente no chat participando. Eu agradeço a todos que acompanharam. Lembrando que a live estará na íntegra aqui no YouTube. Eu só vou colocar alguns recortes e o link no Instagram e Facebook. Porém, convide a todos para vir aqui assistir, que foi muito bacana. Fluiu rápido, hein, Toninho? Foi super de legal. Novo. Aí acabando essa loucura, esse processo eleitoral. Você esquece de pedir voto para os 50, eu esqueço de pedir para o pessoal dar like e dar coraçãozinho e fazer aquelas coisas que tem para fazer. A gente fica batendo papo e esquece dessas coisas. Encerrando essa maluquice deste momento eleitoral, eu adoro, eu gosto demais, é fundamental. Vamos bater mais papos, Toninho. Em breve vamos fazer presencial assim que estiver pronto o estúdio aqui. Muito obrigado a todos, Toninho. Dê aquele boa noite e você já sabe como que é o final, né? A gente fica olhando com cara de bobo para a câmera. Que agora eu aprendi a fazer uma transição e ficou bem legal. Boa noite a todos, todas e todos que acompanharam a nossa live. Eu não pude falar o nome de todos os companheiros aqui, companheiros que acompanharam, mas com certeza nós vamos estar em breve juntos na rua fazendo campanha. E vou fazer um final diferente aqui, vou fazer que nem o Jornal Nacional, subir aqui nossa... Aqui, ó. Bacana! Pessoal, boa noite a todos e valeu! Até... Eu acho que segunda-feira, eu não lembro qual que é o próximo dia. Eu sei que amanhã estou de folga. Um abraço a todos. Valeu! É uma lição sem trestas. É hora de se conectar no NR 24 horas. Vamos conversar. Histórias e notícias pra você, vem com a gente, tem muito pra saber. NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar. A verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar. Convidados especiais vão passar. A verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar. Com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar. A verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas.
NR 24 horas. Amores. É uma lição terça em trestas. É hora de se conectar no NR 24 horas. Vamos conversar. Histórias e notícias pra você, vem com a gente, tem muito pra saber. NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar. Convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. No NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. É uma edição por terça em trestas. No NR 24 horas é participar. O NR 24 horas. Amores. É uma lição por terça em trestas. É hora de se conectar no NR 24 horas. Vamos conversar. Histórias e notícias pra você, vem com a gente, tem muito pra saber. NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar, convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar, a verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. No NR 24 horas